que tem um pouquinho sobre a história do Kuvalainanda. Eu vou colocar também um trechinho que a gente explica um pouquinho a história dele, e você vai ver isso baseada numa série que a gente fez sobre a história do yoga. Hoje vamos contar a história dos frutos da árvore. Os professores que continuam levando o conhecimento yoga adiante quando ensinam corretamente seus alunos. Nosso objetivo é que esse curso seja como uma semente que será plantada por aqueles que sentem um chamado no coração de levar esse conhecimento para frente. A transmissão dos ensinamentos dos yogis mais antigos para aqueles que estavam iniciando sua jornada foi o método de ensino mais usado em toda a espiritualidade indiana. No yoga sempre foi assim. Quem queria aprender yoga tinha que abrir mão da sua família, vida social e trabalho e ir morar no mosteiro do mestre, dedicando-se exclusivamente ao aprendizado. Esses mosteiros são chamados na Índia de ashrams, uma espécie de centro de treinamento de conhecimentos espirituais. Todos sabem que o mundo mudou bastante desde que o yoga surgiu e os métodos para transmitir o conhecimento também. Para entender como a forma de se ensinar yoga mudou, temos que voltar um pouco no tempo e entender como o primeiro curso de formação de professores de yoga surgiu. No século XX, especialmente até a Primeira Guerra Mundial, o mundo vivia uma esperança eufórica de que a ciência resolveria todos os problemas do ser humano. Doenças, fome, miséria. Tudo seria sanado pelo avanço do método científico que apresentava invenções inimagináveis naqueles tempos, como o telefone, a luz elétrica e descobertas medicinais como os antibióticos. A ciência tornou-se a referência da verdade para boa parte dos ocidentais. Na mesma época, a Índia estava sob colonização britânica e haviam distintos movimentos lutando pela independência no país. Como vimos nos outros episódios, em 1893, Vivekananda ministra a primeira conferência no Ocidente. O monge ganhou bastante notoriedade depois disso. Certa vez, Vivekananda recebeu provocações dos britânicos que diziam que os indianos eram fracos e afeminados. Vivekananda vendia para o mundo a ideia do indiano como um povo bem-sucedido, culto e com tradições espirituais milenares. Incomodado com a provocação, passa a estimular jovens indianos a fazer exercícios físicos. Como sua opinião tinha peso na sociedade indiana daquela época, campeonatos de fisiculturismo foram promovidos por todo o país e sistemas de ginásticas como Malakambh foram praticados em escolas públicas. Yogendra é fruto desse movimento. Foi fisiculturista e admirador de Vivekananda. Como queria aprender sobre yoga, buscou a orientação do yogi Madhavadasa e, autorizado pelo seu guru, começou a dar aulas de yoga. Yogendra tinha uma convicção de que pessoas comuns como advogados, médicos e profissionais liberais também deveriam praticar yoga. Ele queria tirar a imagem de que o yogi é um asceta que vive isolado nas cavernas e trazer essa atitude de yoga para o dia a dia das pessoas. Por incentivo do seu orientador Madhavadasa, que havia estudado em escolas escocesas, Yogendra motivou-se a provar cientificamente os efeitos terapêuticos do yoga. Em 1918, fundou o primeiro Instituto Yoga aberto ao grande público. Neste local, produziu os primeiros testes científicos com as técnicas do yoga. As atitudes de Yogendra inspiraram outro yogi, Kuvalayananda, que apesar de ser mais velho, começou no yoga depois dele, mas com o mesmo professor, Madhavadasa. Kuvalayananda tinha proximidades com os indianos que lutavam contra a colonização britânica e seus trabalhos ganharam expressividade por conta disso. Kuvalayananda foi bem-sucedido em provar cientificamente os efeitos dos exercícios do yoga e seu trabalho ficou conhecido no meio acadêmico. O reconhecimento mundial do yoga como sendo algo que funcionava foi um símbolo importante para a libertação da Índia. Os resultados das pesquisas de Kuvalayananda eram divulgadas pelo país e também na Inglaterra. Isso chamou a atenção de muitos professores de yoga que iam ao Instituto Kavalayadhama para ver os testes e aprender quais técnicas estavam produzindo os resultados terapêuticos. Kuvalayananda tinha de um lado a chancela da ciência, que, como vimos, ganhava muita força no Ocidente e atestava que o yoga funcionava. E, de outro lado, a ancestralidade das técnicas do yoga aprendidas com Madhavadasa e com outro mestre que vimos no primeiro vídeo, Sri Aurobindo. Isso produziu um grande fluxo de professores para o Instituto, o que fez Kuvalayananda criar o primeiro curso para professores de yoga da história.
Um dos alunos desse curso foi o principal influenciador do yoga no Ocidente, Krishnamacharya.